seus olhos fechados e as mãos no coração. Vamos falar com Deus agora. Senhor, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por mais uma semana que nós começamos na Tua casa, na Tua presença, fazendo a Tua vontade e dando ao Senhor condições do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor ouvir o nosso clamor, do Senhor responder às nossas orações. E o melhor de tudo, meu Deus, de estarmos na Tua presença, de podermos ter a Tua companhia. Eu peço, Senhor, nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos. Cada falha, erro, cada pecado, o que nós produzimos fora do Senhor, fora da Tua direção, fora da bênção, fora da palavra do Senhor. Eu te peço, tenha sido em atitudes, palavras, pensamentos, direções que nós seguimos que o Senhor não nos deu, palavras, meu Deus, que falamos que o Senhor não nos mandou dizer, e também aquelas que o Senhor nos mandou dizer e que não falamos por medo, por covardia, por um temor que não é do Senhor. Os pensamentos e sentimentos que abrigamos no nosso coração, que o Senhor, meu Deus, reprova. Eu te peço, nos perdoa. Passa com o Teu sangue sobre cada um de nós. Derrama do Teu poder. Nos dá visão, unção. Nos mostra o que ainda não vimos. E o que nós queremos ver, Senhor, o que vem do Senhor. O que o Senhor tem conosco. O que o Senhor tem para nós. O que o Senhor preparou para nós. É isso que nós queremos ver. Queremos ouvir a Tua palavra, saber da Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos guie, que o Senhor, meu Deus, nos conduza e que o Senhor, meu Pai, nessa tarde, receba a nossa oferta, o nosso culto racional, esse início de semana que nós fazemos questão de começar na Tua casa, de estar no melhor lugar do mundo, que é a Tua casa, o lugar que o Senhor disse, ali estarão atentos os meus ouvidos e abertos os meus olhos. Eu peço, Senhor, que o Senhor ouça o nosso clamor, principalmente aquele que sai do nosso coração, que o Senhor nos atenda, que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor, meu Deus, nos recompense. Que a cada um aqui o Senhor venha despedir melhor do que chegou. Que o Senhor conduza, que o Senhor oriente, que o Senhor, meu Pai, fale conosco e que o Senhor nos abençoe. Eu oro para que cada um que veio te buscar nessa tarde, que receba do Senhor a recompensa e que seja grandemente, meu Deus, abençoado. Porque isso é o que o Senhor tem e é o que nós queremos, recebemos e tomamos posse do Senhor. Que aqui não seja eu, meu Pai, mas o Senhor conduzindo esse culto, o Senhor falando por meio, por intermédio dele, o Senhor usando, pegando a Tua palavra e colocando dentro do nosso coração, para que com a nossa fé nós venhamos guardá-la, porque é isso que nós precisamos, guardar a Tua palavra no nosso coração. Nos ajuda, porque até para ouvir e entender a palavra nós precisamos da Tua ajuda. Eu aqui para pregar, para falar, meu Deus, para que ela chegue, meu Pai, dando direção para o Teu povo, tem que ser do Senhor. Se for de mim, é do homem, é limitada, é falha, eu não quero que seja minha, eu quero que seja Tua e que o Senhor conduza esse culto, essa reunião, esse nosso momento dedicado ao Senhor. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe grandemente. É o que eu creio e te peço, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga 10 vezes mais: incomparável é o que será esse ano e todos os demais na minha vida. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos para Joel 3, capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão.
pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Não é novidade, não é segredo para ninguém, que o que fez toda a diferença, e é de onde nós damos o início, o start, né, nessa palavra, não é novidade que o que fez a diferença na vida do Daniel, que é a palavra profética desse ano, foi uma decisão que ele tomou. Quando nós vamos aqui para Daniel 1, versículo 8, está escrito: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Só esse ano eu não lembro mais quantas vezes que eu falei. Primeiro é você quem dá algo para Deus. Primeiro é você quem faz algo para Deus. E esse algo na vida de cada um de nós deve começar com uma decisão. É uma decisão. Tem coisa que você já sabe, mais de uma semana passada você já sabe que Deus quer de você. E eu acho que é muito importante que você agora, inclusive, neste momento, coisas que talvez você pensou em você, pensou agora é meu momento, agora é hora de eu fazer isso, agora é hora de eu viver aquilo, agora é hora de eu ter aquilo outro. E Deus vem e diz assim, igual falou para a viúva de Sarepta, pode fazer. Você quer fazer algo? Você pensou em fazer algo? Você se organizou para fazer algo? Pode fazer. Mas faça primeiro para mim. É momento de reserva. É momento, se tem alguma coisa ainda, se tem alguma situação pequena, média, grande, relevante ou não, é o momento de você, como Daniel, fazer aquilo que a gente fala, às vezes até fala muito, talvez você já se acostumou com essa expressão, e não é uma expressão para você se acostumar, que é aquela expressão de você fazer um risco no chão. Tem gente que faz, tem gente que já fez esse risco no chão, né? Mas pegou aquele giz de escola, aquele giz de lousa, né? Que cor que é o giz de lousa, gente? Foi lá e pegou o giz de lousa e passou lá, veio e... Aí passou a água, o que aconteceu? Levou. Tem gente que tomou decisão. Não vou mais fazer isso. Não vou mais me contaminar. Não vou mais fazer assim. Não vou mais agir de tal maneira. Não vou mais fazer isso. Mas a primeira água, e água você sabe, né, daquela expressão, a água que passa debaixo da ponte. Água é uma situação. Água é aquela situação, a mesma situação que tantas vezes você já viveu. E aí eu poderia esticar aqui o elástico de exemplos, poderia falar de uma ofensa que venha da mesma pessoa, né, uma ira que subiu sua mente lá por algo que você não foi ali atendido por algo, por alguém, por uma situação. Um resultado que ficou aquém do que você imaginava. E eu vejo quantas pessoas que passaram ali a risca no chão, mas que a primeira água, literalmente, que passou, a primeira situação, tem gente que eu falo água literalmente, porque tem gente, eu vou dizer uma coisa para você aqui agora, a palavra literalmente quer dizer algo real, né? Não é uma figura, mas é algo real, é algo literalmente quer dizer algo palpável, é aquilo que se está falando.
Apesar de hoje a palavra literalmente está sendo banalizada, né? As pessoas falam literalmente a cada exemplo que elas dão, que não tem inclusive nada a ver. Mas quando eu digo literalmente, a água é algo, por exemplo, que já impediu pessoas de cumprirem o que se comprometeram com Deus. Água de água, da chuva, por exemplo. Que eu vou estar na igreja todo dia, eu vou estar na igreja tantas vezes por dia, eu vou estar na igreja, eu vou fazer isso, eu vou esse ano eu vou dar a Deus o que eu não dei. E aí vem a água, a chuva. Tem gente que parou. Você acha que esse tipo de pessoa tem a ver com Daniel? Tem ou não tem? Não, mas está difícil. Ó, viu, caiu até montanha ali num lugar lá, que eu não lembro agora qual foi o estado, caiu uma montanha. Olha, está perigoso. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Daria para prever aquilo? Hã? Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisa que a gente tem que entender, por isso que é bom a gente ter a nossa mente limpa e ela não ser manipulada pela maioria das coisas, porque a maioria das coisas é para manipular mesmo, manipular a mente, manipular suas decisões. Se você for pegar tudo que acontece para te pautar, você não vai sair de casa. Você não vai sair de casa. Pode cair a montanha, você pode pegar um carro no sinal vermelho que passa, você pode pegar uma doença, você pode ficar mal, você pode ser roubado, assaltado, você pode ser violentado, dependendo do lugar que você passar, você pode receber uma bala perdida. É assim ou não é? Então não adianta ficar nessa, eu vou evitar. Não, a gente tem que fazer a coisa certa. E o nosso foco, por que tem tanta gente que não tem poder para não fazer a coisa errada? Para não fazer o que não deve? Porque ainda não se focou no que deve. Está tentando se pautar, está tentando ali traçar na vida um rumo pelo que não deve fazer. O Daniel não disse, eu não vou comer daquilo que vem para a mesa do rei. Ele disse, eu vou comer legumes e água. No que ele tinha que se concentrar? Legumes e água. Está entendendo? Ele não estava preocupado, ele não estava analisando dia após dia qual que era o prato novo, qual que era o novo manjar, qual que era a nova especiaria que tinha ali na mesa. Ele estava focado no que ele determinou. Eu vou comer, eu vou me alimentar de legumes e vegetais. De legumes e vegetais e água. Então o que me importa? O que eu determinei. O que me importa? A decisão que eu tomei. O que está acontecendo lá fora? O que os demais estão comendo? Não quero saber. É esse tipo de decisão que alguns ainda não tomaram e precisam tomar. Não importa o que tem na mesa do rei. Se você já decidiu não se alimentar, não interessa o que supostamente você está perdendo. Você viu que está perdendo? Não quero saber. Não é comigo. Não é a decisão que eu tomei. Você viu que? Não importa. O meu está aqui, ó. Legumes, água. O meu está aqui. Estou preocupado, estou focado, estou atento, estou grato por Deus estar provendo a condição da minha decisão. E toda decisão que você toma voltada para Deus, Deus vai prover, Deus vai financiar, Deus vai sustentar e Deus vai te ajudar a cumprir com essa decisão. Por 3 anos, o Daniel e os seus 3 amigos conseguiram alimentarem-se apenas de água e vegetais. Teoricamente, era para eles estarem mais abatidos, tanto que o chefe que cuidava da alimentação, a preocupação dele foi essa, e eles não podiam estar com uma aparência inferior aos demais. A aparência deles ficou inferior ou ficou superior aos demais? Por que aconteceu isso?
Quem que proporcionou isso a eles? Foram aqueles alimentos? Não. Porque uma pessoa que come só vegetal e água, ela não vai ficar com uma aparência melhor. Ela não vai, você pode pegar e olhar, a começar pela pele. Eu falo pele, eu falo tonalidade da pele, eu falo coloração da pele. O que na época era muito importante, porque a pele está ali ligada ao rosto, que é como se diz, a face, a fachada de cada pessoa. E com 10 dias, já era possível se perceber que a aparência dos que estavam separados para Deus, e eles não estavam separados para os vegetais, eles estavam separados para Deus. Os vegetais foi a maneira que eles encontraram, a começar por Daniel, encontrou, para não tocar, não ingerir, não pegar para ele, para a vida dele, o que era contaminado por conta da parte espiritual que ia para a mesa do rei. Então, se você perguntar, foram os vegetais? Não, mas os vegetais foi o foco que eles mantiveram. E com você? Teve algum tipo de vegetal que você decidiu, mas já na primeira notícia, que agora o cozinheiro fez um doce especial, que chamaram um chefe lá e fizeram uma carne que dá para cortar com a colher. Será que a comodidade, o prazer já não está fazendo você quebrar, com poucos dias do início do ano, aquilo que você já se comprometeu com Deus? O que mostra que o teu foco não é o Senhor? Que o teu foco não é a palavra? Que o teu foco não é o que Deus falou? Eu volto na palavra, decisão, decisões. Multidões, multidões, no vale da decisão. Quantos que já ouviram essa palavra várias vezes? Eu preciso tomar uma decisão. Às vezes, a primeira vez que a gente ouve essa palavra, ela ainda fica vazia. Porque ela é uma palavra que mexe, que chama atenção. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Aí vem aquela expressão que a bispa fala, que a gente não pode apenas saber, a gente tem que saber que sabe. Então, peraí, eu já entendi, eu ouvi, eu criei, eu já entendi que eu preciso tomar uma decisão. Agora, qual a decisão que eu preciso tomar? Não é a decisão que eu quero tomar, mas qual a decisão que eu preciso tomar? A decisão que a palavra está me dirigindo. Aquilo que não por acaso eu estou incomodado. Olha, isso aqui não é mais para mim. Essa situação não é mais para mim. Esse lugar não é mais para mim. Repetir essa expressão não é mais para mim. Continuar vivendo desse jeito, apesar de ser cômodo, apesar de me dar alguns minutos, me dar alguns momentos de prazer, não é mais o que eu quero para a minha vida. A gente tem que separar o que a gente quer para o momento e o que a gente quer para a vida. Que tem, a vida de algumas pessoas está travada por conta do que elas aceitam para o momento. Se você perguntar, igual esses dias ainda eu perguntei para uma pessoa, a pessoa disse assim, eu queria, determinou, passar a virada do ano de uma determinada forma física. E aí eu disse assim, aí, o que aconteceu? Mas é que, sabe como é que é, tem isso, tem aquilo outro, agora estou trabalhando lá em tal lugar, que tem isso, essas coisas. Ok. Falei, se é o momento ou é a vida? Não, esse é o meu momento. Eu falei, então, você tem que escolher o que você quer para a sua vida. E você começa definindo a sua vida, definindo o que você faz nos momentos. E o que eu queria dizer? Uma pessoa que veio e assim, declaradamente falou para mim que não queria mais, estava mal, estava com problema de saúde por conta da questão
do peso, da questão da saúde dela. Preciso mudar minha vida, vou fazer isso com a minha vida, vou fazer isso com a minha vida. Vida da pessoa, mas ela disse que já estava atrapalhando, questão dos movimentos. Então, quando eu vi a pessoa ainda maior do que estava quando falou comigo, há 2 meses atrás, eu disse, mas e aí? Ela disse, eu falei, é o que você quer para a sua vida? Ela disse, não. Eu falei, é o que você quer para a sua vida. Não é que é um momento, eu falei, então, mas você faz a sua vida com a junção, a somatória dos momentos. Você está entendendo? A gente quer que haja exceção para nós, quando quem faz exceção, ou quem cumpre a regra, quem que é? É você. O Daniel não podia ter aberto exceções para ele aqui? Ah, é só esse tempo. É só esse treinamento aqui. O único prazer que eu vou ter é a hora da comida. Não. Porque isso aqui pode determinar a minha vida. Isso aqui pode arrasar com a minha vida. E o caso dele não era questão de emagrecer ou de engordar, de manter peso, de subir o peso, de baixar o peso, nada a ver. Era espiritual, e o espiritual foi mais importante para ele do que o prazer físico, o prazer momentâneo que ele teria a cada dia. E não é para ele apenas, é para mim e para você. Que preço eu quero pagar? Que preço eu decidi pagar e eu estou pagando? Que decisão que eu já tomei e que eu ainda não estou cumprindo? Quando a gente vem aqui para Josué 1, 2, está escrito assim, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Todo mundo sabia que o Moisés já tinha morrido. Por que Deus falou isso? Por que Deus teve que falar, Moisés já está morto? O povo já tinha pranteado Moisés mais de 40 dias. Mas o Senhor estava dizendo assim, aquele tempo ficou para trás. Aquela era ficou para trás. Aquela pessoa já não tem mais. E essa é uma palavra para alguns de nós. Você tem que dizer para você, Moisés já está morto. Aquela pessoa já morreu. E quando eu digo aquela pessoa, não estou dizendo de você que perdeu um ente querido, estou dizendo de você que já se situou espiritualmente. Que já entendeu, não, aquela pessoa que eu era, a maneira como eu agia, que eu falava, a forma como eu reagia, não, isso aí já morreu. Só tem uma pessoa que consegue ressuscitar essa pessoa e trazê-la de volta, eu. Isso para a minha vida, para a sua vida é só você. Então essa pessoa que agia assim, que fazia desse jeito, que tomava essa decisão, que fazia as coisas no calor da emoção, que precisava de emoção, precisava de sentimento para fazer as coisas, essa pessoa já morreu. E é assim que tem que ser. Agora vive uma pessoa que faz pela convicção que tem. E o que eu quero dizer? Faz porque sabe, e não porque está sentindo naquele momento que aquela é a coisa agradável de se fazer. Aí eu estou com vontade, então eu vou fazer isso. Não. Aí eu estou com vontade, então eu vou comer legumes. Não, eu sei que é bom. Eu sei que esse é o preço que eu tenho que pagar para não me contaminar, eu vou comer os legumes. A mesa do rei está cheia, tem lugar para mim, tem comida para mim, foi pensado em mim. Mas antes disso, Deus falou comigo. De quem que você acha que veio essa direção para não se contaminar? De Deus. Creia no Espírito Santo que fala diretamente com você.
Creia no Espírito Santo. Tem coisas que você tem ouvido aí internamente, não é uma audição do ouvido, não é uma coisa interna. Que Deus está falando, é isso aqui que eu quero de você. Eu quero essa atitude. Eu não quero você mais alimentando, vamos falar do começo. Eu creio que a primeira coisa que Deus fala com cada um de nós é aquilo que Ele não nos quer alimentando a nossa mente. Porque a mente, ela, na maioria das vezes, ela é um filtro do coração. E tem muita gente ainda que se alimenta do que é racional. Deus quer se manifestar de forma sobrenatural. Deus quer se manifestar de forma poderosa. Mas a pessoa, ela ainda quando ouve a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, para na mente dela. Porque o que a palavra fala não encaixa no que ela já aprendeu a pensar. Daí onde a gente fala tanto de renovação mental, e a Bíblia diz para você não se conformar com o mundo como você aprendeu a vê-lo, para você não se conformar com o mundo como você aprendeu a interpretá-lo, mas para você renovar a sua mente a cada dia. E você não renova a sua mente pegando mais do mesmo que você pegou uma vida inteira para formar a sua mente. Você renova a sua mente pegando, ouvindo, aprendendo com a palavra de Deus. Então não adianta você apenas trocar o fornecedor, mas continuar da mesma fonte. Não adianta. É aquela coisa, né? O flamingo, aquela ave, não adianta ele só trocar o salmão do Alasca pelo salmão do Porto. Ele vai continuar da mesma cor. Você está entendendo? Que a cor dele é devido ao que ele come. Depois você pesquisa na internet, você vai ver a cor dele é exatamente a cor do salmão. Aí você vai perguntar por quê? Porque ele come salmão. Eu vou trocar aqui agora, não vou mais comer o salmão do Alasca, vou comer o salmão do Porto. Ele vai continuar da mesma cor. Tem gente que está fazendo isso. Tem gente que está trocando de lugar. Mas o que está colocando para dentro é a mesma coisa. O material é o mesmo. A substância é a mesma. E eu não estou falando de coisa física, eu estou falando de o entendimento que você adquire. Não adianta você sair da ciência e ir para a matemática. Não adianta você continuar em algo preso, limitado a algo que é palpável apenas. Você não vai viver o sobrenatural. Você precisa se abrir para aquilo que Deus tem. Aquilo que contraria até o que você aprendeu como lógico. Para experimentar, como está escrito em Romanos, a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Com a mesma mentalidade que você aprendeu em casa, na escola, que você foi pegando aí da sociedade, não vai. Você precisa do novo de Deus. E para o novo de Deus entrar, você precisa tirar o velho. Você precisa considerar o que é morto e deixar para trás. Você se abrir para o novo do Senhor. Moisés já morreu. Se prepara agora é outra história, agora é outra vida. Você não pode estar começando esse ano fazendo, e a começar por ouvindo. Agindo tem muito poder sobre a sua vida, a maneira como você reage a cada situação que você vive. E eu te pergunto agora, nesse momento, o que tem de diferente nas suas reações, nestes primeiros 8 dias?
com as pessoas conhecidas, as mesmas de sempre, com as notícias, com esses primeiros dias do ano, o que tem de diferente na sua vida? Não adianta, talvez você está aí pensando, não, a mesma coisa de sempre. Comecei do mesmo jeito, quem viajou, viajou, fui para tal lugar, fiquei com aquelas pessoas, fui lá, sei lá, fui para o sítio, fui para a praia, fui para tal lugar lá, que é frio ou calor, não sei, fiz isso, fiz aquilo, na minha família estou lidando da mesma maneira com cada um, meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus amigos, mesma coisa, quem me irrita, me tira do sério, quem não me irrita e me faz coisas boas, eu recompenso bem, quem está perto de mim, eu tenho aquele tipo de atitude, quem não está, eu tenho. Vai ser completamente diferente a sua vida fazendo as mesmas coisas. Vai? Não. Aí alguns vão dizer assim, não, mas são 8 dias. São só 8 dias. 8 vezes 8, 64 vezes 8, aí já começa a ficar complicado, né? Vai. É o que eu estou dizendo. Que é uma coisinha aqui, é outra ali. É de cada momento que você vai fazendo a sua vida. Decisão não pode ser algo teórico. Decisão não pode ser uma palavra escrita que a gente lê. Decisão não pode estar na nossa rede social. Decisão não pode estar apenas no versículo da Bíblia. A decisão tem que ser na prática, você colocar em prática. Eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o que Deus já falou comigo, e eu sei o que eu faço. E eu faço. Eu não me furto, eu não me privo de tomar a decisão que Deus quer de mim. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu li o capítulo 6 aqui, e daqui a pouco vou ler um pedaço do 7. Mas você, depois na sua casa, pegue e leia esses primeiros capítulos do livro de Isaías. Você vai ver que o Isaías, ele passou um tempo recebendo a mensagem do Senhor e passando essa mensagem para frente de que o povo estava impuro, de que o povo estava errado, de que o povo estava no erro, na falha, inclusive com a boca, com rebelião. E ele falou isso, pregou isso. E aí aqui no capítulo 6, o que chama a atenção é que mesmo ele pregando, falando,
Mesmo ele ali, exortando, ele também, veja o que ele fala. Pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Você vai dizer, mas ele estava pregando e ele estava agindo assim? Deus pode usar qualquer pessoa. A Bíblia diz que até as pedras clamariam se ninguém pregar. Uma pessoa pregar num altar, num lugar, em qualquer lugar, não quer dizer que ela vai para o céu. Amém? Não quer dizer. Isso, estar aqui, por exemplo, não me leva para o céu. O que me leva para o céu é a minha fé. E é mais fácil pregar do que viver a palavra. É mais fácil pegar aqui o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, não acrescentar nenhum tio, nenhum jota, como a própria palavra diz que tem que ser, e passar para frente, do que viver a palavra. Do que estar no lugar que Deus nos chamou para estar. E o Isaías se colocou dessa maneira, ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Mas, o Senhor removeu dele aquela culpa. Veja, mais uma direção, mais uma palavra de que tem coisa que não é mais para continuar. Deus, inclusive, nos ajuda. Deus nos ajuda. Essa palavra aqui não está vindo para te pesar a vida e você pensar, olha, eu sou o pior dos seres humanos, eu sou uma pessoa que eu tive chance de mudar, eu tive palavra, eu tive direção, eu tive o Senhor falando comigo, eu tive chances e não mudei. Não, a chance é agora. Se você aproveitou, ótimo, você está em crescimento. Mas se você não aproveitou, aproveita agora. Porque quando o Senhor falou com ele que tirava, que removia, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, o que ele respondeu? Eu. Eis-me aqui, eu, envia-me. Ou seja, eu posso ter perdido chance na minha vida. Eu posso ter, em 2021, flertado com Deus, mas não assumido um compromisso. Eu posso ter ouvido direções N para uma mudança no meu comportamento, mudança no meu caráter, mudança nas minhas atitudes, mudança no meu julgamento, que Deus não me quer julgando, nós temos falado isso. Eu posso, e não ter feito, não ter pego, não ter crido. Porque o que faz uma pessoa ouvir a palavra e não praticá-la? Incredulidade, não tem outra coisa. Alguém pode dizer, aconteceu isso, eu não tive aquilo, tal. A questão é a incredulidade. Quando você crê, você dá um jeito. Você cria uma forma. Você passa por cima daquilo que está parecendo insuperável. Você vai dizer, mas tem coisa que é insuperável. Você vai até o teu limite e Deus faz você superar os teus limites. Você vai além. Tem gente que nunca ousou. Tem gente que nunca experimentou pegar a palavra, declarar a palavra, enfrentar situações pelo poder da palavra, mas não, sempre está naquela margem segura. E a margem segura é aquilo que você acha que tem controle, porque está vendo os limites, está vendo, né, as bordas, está vendo ali o lugar que é o chão para pisar, está vendo a grade até onde pode ir. Eu não falo fisicamente, eu falo na vida. Quantas coisas que o Senhor permite, Ele deixa chegar num nível insustentável, para que exatamente a gente tenha que depender dEle como nunca dependeu. Para que a gente faça de uma maneira como nunca fez. Porque de outra forma, alguns de nós não faria. Não faria colocando Deus em primeiro lugar. Não faria pela fé. Não daria respostas de fé. Quando a gente vem aqui para Daniel 2,
Vem aqui para Daniel 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas, se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e eu saberei que vocês podem me dar interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste
o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho? Qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado. Não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei: ó Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Ó Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel.
ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Assim o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Uma situação, um capítulo grande, mas vale a pena meditar nesse capítulo, até porque toda vez que a gente lê esse capítulo inteiro, a gente vê como Deus, Ele age de forma sem precedentes. Ele começa a obra onde e em quem Ele quiser e termina a obra por quem, onde, quando Ele quer. Essa obra da qual nós estamos falando ainda não terminou. Nós estamos ainda vivendo esse quarto reino. O reino que ainda é a mistura do ferro com o barro. O primeiro reino era do Nabucodonosor, a Babilônia. O segundo, os Medo-Persas. O terceiro, a Grécia. E o quarto, esse reino romano, essa mistura desse reino romano, né, com esse cristianismo. Lembrando que o que salva é Cristo e não o cristianismo. Amém, gente? Então, e aí fala, e eu não vou me prender muito nessa profecia, né? Mas a verdade é que nós estamos nessa quarta era, esperando pela pedra que vai destruir e que vai se tornar numa grande montanha que vai dominar toda a terra, e é o reino que não vai mais ser ultrapassado, é o reino que vai permanecer e prevalecer, que é o reino do Senhor Jesus. Porém aqui, vale a gente meditar no que aconteceu naquele lugar. O Daniel, seus amigos, que já tinham decidido, já tinham se separado, de repente, são surpreendidos com a notícia do chefe, do comandante, o comandante lá da guarda do rei, dizendo: ó, eu estou atrás de vocês para exterminá-los. Daniel, mas por quê? Por que isso tão rápido? Porque o rei teve alguns sonhos, chamou os sábios, os encantadores, os próprios caldeus, que eram os babilônios, e disse: eu quero que vocês interpretem, porque eu estou perturbado, eu tive uma visão que eu não consigo mais dormir, porque eu não sei o que ela significa, e é algo muito forte, muito diferente. Imagina um sonho desse, por si só já é um sonho pesado, né? Uma coisa completamente diferente. E eles todos, que foi algo que aí nessa semana eu trouxe, eu recebi isso para a minha vida. E trouxe aqui ainda no altar, de que era de uma maneira lá na Babilônia. Era de uma forma, tanto Nabucodonosor quanto aqueles que o serviam. E mais uma vez, para eles iam fazer o que eles já estavam acostumados a fazer. Eles se diziam, eles se autoafirmavam supremos, superiores, sábios, gente que tinha habilidades do além, homens que falavam com deuses, que eram protegidos por deuses e que tinham um poder, uma magia que ia além daquilo que os homens normais tinham. Pois bem, veio Nabucodonosor e disse: me interpreta o sonho. E eles então falam o sonho. Ele disse: eu não vou falar. Vocês vão ter que falar o que eu sonhei. Vocês vão ter que dizer o que eu sonhei. Se vocês não falarem, aqui ninguém mais terminaria
da mesma maneira. Ou ia morrer, ou ia ficar muito melhor que estava. E eles, revelando quem eles realmente eram, disseram, não dá para a gente falar o que você sonhou, você tem que falar o sonho, porque sabe aquelas situações que devem ter acontecido muitas vezes? Do rei falar um sonho, falar um mau agouro que ele tinha, e aí aqueles homens inventarem uma história que colava, sabe? Não tem história que você falar, por exemplo, eu sonhei com uma cobra, alguém vem e fala assim, é algo ruim que vai acontecer com você. Cola ou não cola? Cola ou não cola? Era assim que acontecia. Olha, eu sonhei que eu estava descendo, de repente criei asas e comecei a voar, e voei muito alto. Rei, o senhor vai crescer muito, o senhor vai nas alturas. Cola ou não cola? Cola. Isso aqui está falando com cada um de nós. Que talvez, e eu falo talvez para não dizer de todos, para não generalizar, mas em boa parte eu acredito nisso sim. De gente que vem vivendo coisas normais, naturais, que tem se contentado em ir até um nível, esse nível de coisas comuns, de contar histórias, e muitas vezes até histórias que não são reais, de aceitar viver mais do mesmo, ou de viver um engano. Eu falo que eu creio em Deus, no Deus Todo-Poderoso, eu creio no Deus que faz, que abençoa, que opera, mas toda vez que alguma coisa acontece na minha vida, eu não me volto para Deus, para Ele me abençoar. Eu não pago o preço de esperar em Deus, eu quero as coisas imediatas, e se elas não vêm, eu já abro mão delas, eu já entrego, eu já desisto. Não. A situação ficou terrível, insustentável. Tanto que o rei deixou claro, eu não vou mudar o que eu decidi. Ou vocês vão mostrar que vocês realmente são diferenciados, ou eu vou matar todo mundo. E os magos e os sábios disseram, homem nenhum pode fazer o que o senhor está querendo. Ninguém pode fazer, ninguém pode dar a resposta que o senhor está querendo. Mas essa reunião, essa palavra que foi dada, Daniel e os seus amigos não estavam nessa reunião. Aí você vai dizer assim, por quê? Providencialmente. E daí eu tiro que tem coisas que Deus vai deixar ficar pior do que deveria ficar na sua vida. Na sua vida. Se o Daniel estivesse lá, teria havido decreto? Se o Daniel estivesse nessa primeira reunião com com os principais magos, sábios, sátrapas e os caldeus, teria tido decreto? Não, por quê? Porque o Daniel teria feito o quê? O que ele fez depois. Quando o rei falou, todo mundo disse o quê? Não é possível dar essa resposta. Ninguém pode. O Daniel diria isso? Não, mas já foi providencial dele não estar naquela reunião. Para que houvesse um decreto, para que a situação fosse no limite dela, para que todo mundo envolvido ficasse apreensivo. E aí depois disso, depois do decreto emitido, depois da situação definida, é que aí o Daniel fica sabendo, e já fica sabendo para ser executado. E ele diz, não, peraí, eu vou falar com o rei. A Bíblia ainda diz que com prudência e cautela. Ou seja, ele não foi no calor da emoção, como tantas vezes nós agimos, em uma situação ruim, você já solta uma palavra que só piora. Você tem uma atitude para a sua família, com a sua família, que deixa todo o ambiente tomado de opressão. Recorre a pessoas, valores e ferramentas, como sempre recorreu, coisa humana, dinheiro, padrinho, gente que tem algum poder, não. O Daniel
recorreu a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Ele não se preparou naquele momento, ele já estava preparado. E qual que era o preparo dele? Aquela decisão que ele tomou lá atrás. Tanto que ele falou que o Senhor tenha misericórdia e não deixe que os seus servos morram com os restantes dos outros sábios. Quer dizer, a gente não pode morrer junto com esse povo, porque a gente não pensa como eles, a gente não crê como eles, a gente não vê como eles. Então, não, eu não aceito morrer junto com eles. Eu não aceito. E aí é onde você vê o peso, o efeito e o quanto é importante uma decisão. Não foi ali naquele momento que eles decidiram se separar e também em contar com o poder sobrenatural de Deus. Eles tinham decidido isso há mais de 3 anos atrás, que foi naquele período que a gente leu ali no capítulo 1. Então eles, pode ver que nenhum dos 4 disse assim, não dá para a gente conseguir isso. Isso não é possível, ninguém consegue, isso não é coisa de mortal, isso não é coisa de homem. Não, eles disseram, ele no caso, Daniel disse para o rei, me dê um tempo e eu vou revelar, eu vou te dar a interpretação. Foi isso que ele falou ou não foi? Ele não disse assim, vamos ver se eu consigo, quem sabe aparece, eu vou tentar. Não, ele disse, me dá um tempo. Por que ele pediu um tempo? Porque eu não tinha, eu não tenho aqui agora. Porque eu não pedi. Ou seja, tem coisa que você não tem ainda porque você não pediu. Mas peça. Você já tomou uma decisão de se separar? De pagar esse preço em Deus? Pagar um preço de santidade. Pagar o preço da separação. De ser o separado para Deus. De ser a pessoa que a tua vida prioriza a Deus. Que as primícias da sua vida, elas sempre vão para Deus. Esses dias teve uma pessoa, que fez um voto com Deus tipo o voto de Jefté, E fez até um plano na cabeça. Como que isso é fantástico, o peso que tem quando a gente... Por isso que eu digo para você, esse ano não é ano de você se privar. Eu não estou falando nessa área só, eu estou falando na tua vida, segundo a direção que o Espírito Santo te dá. No caso dessa pessoa foi essa. Então estou falando do exemplo. A pessoa pegou e numa palavra, se eu não me engano foi no culto de domingo, quando algo foi pregado, a pessoa ainda lá dentro dela falou assim, o que Deus, a primeira coisa que vier à minha mão, eu vou dar ao Senhor. A minha primícia desse ano, o primeiro dinheiro que eu pegar na mão, vai para o Senhor. Ou seja, não importa se vai ser uma venda, se é o salário, o que for, Tipo o Jefté, lembra do Jefté? Que a primeira coisa que saiu ao meu encontro, depois que eu voltar vitorioso da guerra, eu oferecerei ao Senhor. O que saiu, gente? A filha. Essa pessoa, óbvio, não falou de pessoas, falou de dinheiro, E, enfim, a pessoa imaginou, agora, depois que eu começar a trabalhar, depois que eu começar, enfim, vou receber meu salário, pode ser, alguma coisa e tal, beleza. Por isso, no próprio domingo, a pessoa recebe uma notícia de que algo que ela nunca recebeu na vida. Que assim, no domingo ainda veio. E na hora a pessoa, ela ainda disse assim, foi igual o Jefté. Ele, puxa, por um tempo da minha vida eu esperei por isso, agora que eu nem esperava mais, veio. Falei, o que você fez? Falei assim, cumpri. Falei, amém. Aí já agora no finalzinho da semana, a pessoa falou, depois ela vai contar o testemunho, não vou adiantar. Falou assim, mas agora eu estou recebendo isso aqui que não tem preço. A pessoa disse, se eu tivesse que tirar todo o dinheiro da minha vida, que eu tenho na carteira, na conta, tivesse que vender bens, eu venderia por isso. Ou seja, o que Deus tocou no meu coração era um teste. Deixa eu ver onde está o coração dessa pessoa. Se realmente as palavras dela são verdade
ou se são apenas mais uma, como tantas vezes ela ainda disse, várias vezes eu falei coisas do tipo, mas eu falava no culto, eu ficava empolgado no culto, mas depois, quando chegava a hora, eu cresci o olho, eu achava muito difícil, aquilo para mim era demais, eu já começava a achar falta da situação antes de ter dado, acabava não fazendo. Falei, está aí a prova. Falei, foi instantâneo, a provisão, e não tão instantâneo, mas perto do tempo que demoraria na vida da pessoa que você está vivendo, demoraria anos. Então, eu não tenho dúvida de que igual Daniel, igual essa pessoa, esse é um ano que vai ser um ano de 10 vezes mais. Vai ser um ano excepcional. Vai ser um ano de coisas assim, contrariando a lógica, contrariando a história inteira da pessoa e de toda a família dela. Mas isso não é para quem apenas escuta a palavra, porque está no culto na igreja. Mas para quem, como o Daniel, como quem tem crido, tem tido a fé para fazer na vida escolhas tão difíceis como ele fez. Quando veio lá o Arioque, ó, vocês vão morrer e tal, ele por quê? Por que essa pressa toda? Por que é tão urgente isso? Aí foi explicado para ele, disse, não, vou lá com toda cautela, prudência, eu vou falar com ele. Ele disse, eu quero tempo porque eu vou interpretar. Ele não tinha dúvida. Ele tinha convicção. Ele tinha convicção porque ele sabia que ele teria fruto para apanhar da árvore que ele tinha plantado. Não adianta você agora estar ouvindo a palavra e ter diante de você decisões para a vida, para cada área da sua vida, mas todas elas têm a ver com Deus. Para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida, para a sua área financeira, para a sua saúde. Eu disse aqui na semana passada ainda, começar uma caminhada, mudar a alimentação, começar a falar algumas palavras para os seus familiares que você não tem o hábito, tudo isso é legal. Mas eu não estou falando disso na palavra. Isso você pode assistir vídeos na internet que vão fazer muito melhor que eu, vão te dar dietas, vão te dar disciplinas. Aqui eu estou falando daquilo que vem antes disso, de uma atitude primeiro para Deus, de uma atitude primeiro voltada para Deus, uma separação para Deus primeiro, para que Deus se agrade de você, para que Deus faça a diferença na sua vida. Porque nós não vamos viver diferença, porque nós nos organizamos, nos tornamos disciplinados, não. Nós vamos viver diferença porque nós nos separamos. E a primeira parte, ela foi para Deus. Se ela não foi ainda, hoje você tem a chance, a oportunidade de se separar. De dar a Deus o que ainda não deu. Tomar decisões que são consideráveis, relevantes, e que a sua vida precise. Você que não quer mais aquela história de entrar no ano, e quando está terminando o ano, vai ser igual, não vai ser igual, mas é igual. E eu não falo aquela, meu ano foi melhor o quê? Coisinha mínima que veio de fora, que aconteceu por acaso, não. Você tem que estar inteiramente participando disso. E a maneira como você inicia isso é com Deus. É pagando os preços. Se esse preço é emocional, se esse preço é sentimental, se esse preço é físico, se esse preço é o tempo, se esse preço é o dinheiro. E eu deixo o dinheiro por último porque realmente o dinheiro não é o mais importante. Às vezes até por eu ter dado o exemplo, é porque tem uma oferta. Não, Deus está tocando com você nisso. Amém. Se Ele não está tocando, foca no que Ele está falando. Daniel não deu dinheiro. Deu. Não. Porque a direção para ele foi, não se contamina com essa comida. Ela é contaminada. Ele pagou aquele preço. Aquilo não foi fácil, agradável, prazeroso. Mas ele pagou aquele preço. E não foi por conta de comida, foi por conta do Espírito.
lá, quando ele tinha que ser morto, ele disse, não. Todo mundo ser morto seria uma coisa. Eu ser morto junto com todos eles, não, porque eu não paguei o preço que eles pagam. Eu não vejo, não penso, não sou como eles são. E não era orgulho, eu sou melhor, não. Tanto que ele falou para o Nabucodonosor, eu não sou mais sábio do que eles. E ele era. Ele não se colocou acima. Ele se colocou na sua posição. E a nossa posição é aquela que Deus tem para nós. Não é aquela posição que talvez por anos a gente cresceu pensando, não, porque está bem para mim é eu estar em tal lugar, está bem para mim é eu morar em tal lugar, está bem para mim é ser chamado de doutor, está bem para mim é estudar em tal lugar. Não, está bem, é você ter a unção, é você ser coberto pela unção, não padecer, não terminar as mesmas situações que o ímpio vive da forma que o ímpio termina, mas terminar por cabeça, como ele terminou. Entrar numa situação ali que a primeira notícia que você recebe é você vai morrer, e você terminar ouvindo do rei, não do Arioque, você vai ser o governador de toda a província da Babilônia. Ele não foi colocado para ser o governador de Israel, de Judá, ele foi colocado para ser o governador dos ímpios, aonde tinha ali a maior parte, onde era o império. Quem fez isso na vida dele? Quem fez, gente? Por que Deus fez? Porque primeiro ele fez para Deus. Você quer que Deus faça coisas extraordinárias na sua vida? Quero. Faça aquilo que você ainda não fez para Deus. Pague os preços. Não se omita mais. Não deixa a preguiça consumir com a sua força. Pela sua mente, não, é difícil, não consigo, não dá, não é o momento. Não, para Deus é o momento. Tudo que o Senhor colocar diante de você é para Ele? É, então faça, então fale, então busque, então ore, então dê a Ele. Porque é o momento de plantar, porque na hora certa é o momento de colher também. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, com os seus olhos fechados. Coloque a mão no seu coração. A pergunta para essa oração agora é só uma. Diante de tudo isso, o que Deus está falando com você? O que Ele quer de você? O que Deus, Ele fala com você? Falando, você já se furtou disso. Não perca mais tempo. Não fica mais aí tentando contornar o que Deus está dizendo para você fazer de forma reta. O que Ele está deixando claro está mostrando que Ele está sinalizando para você, é aqui. Não se contamina com esses manjares, essas finas iguarias. Não deixa mais para depois as coisas de Deus.
Não perca a oportunidade. A gente não sabe o que nos espera esse ano no mundo. Não tem trégua, gente. Quem está esperando por trégua? Não tem trégua. Trégua vai ter quem estiver nesse reino da pedra que se tornou montanha. A cada dia nós já estamos naquela palavra que os dias seriam abreviados. Todo dia muita coisa acontecendo para pressionar as pessoas a cederem, soltarem, abrirem mão da sua liberdade, entregarem sua vida para alguém, governar. Eu não estou dizendo de governar como governa o prefeito, o governador, o presidente. Estou dizendo governar a sua vida, porque eles governam. O que eles governam? Essas pessoas que a gente elege, eles governam, eles administram dinheiro, que são ajuntados com os nossos impostos. Onde vai gastar? Vai gastar em asfalto, vai gastar em hospital, vai gastar em escolas, vai gastar em vacinas, vai gastar em educação. Mas não a nossa vida. Mas o que tem de gente gemendo e gritando, governe a minha vida. Não governa só os recursos públicos, mas governa a minha vida. Eu estou com medo, eu tenho medo de viver, governa a minha vida, tome as decisões por mim, escolha por mim, decida por mim. Me coloque num lugar seguro. Ainda que esse lugar não exista, mas se você falar para mim que é seguro, eu já vou ficar melhor. Pede para Deus. Talvez você não está percebendo, não está entendendo. Pede para Deus: Senhor, eu quero saber. De que decisão o Senhor está falando comigo? Se você já tomou essa decisão e está convicto, creia no poder de Deus de sustentar, de prover. E não deixar você aquém em nada. Você vai ficar aquém no prazer. Não dá para eu dizer para você que o brócolis que o Daniel comia tinha o mesmo gosto da picanha, que os outros, aliás, os outros aprendizes comiam, não. Mas está escrito que a sabedoria que o Daniel tinha era 10 vezes maior do que a daqueles que comiam picanha. Ele não tinha o prazer, não. Ele não tinha aquele momento de saborear, mas ele tinha recompensa de Deus. Porque naquele tempo ele decidiu não estar ali como um aprendiz, ele decidiu naquele tempo se consagrar a Deus. E também aprendeu o que ele tinha que aprender da Babilônia, mas ele primeiro, a cada dia, que ele mantinha seu compromisso com Deus, ali ele se consagrava. Quando ele se privava daquilo que seria prazer para ele, mas que ele sabia que era mortal para o seu espírito, e ele priorizava a Deus: não vou matar o meu espírito. Deus o abençoava. Deus o acrescentava algo mais. Se você não crê que Deus te acrescenta respostas, discernimento, sabedoria, visão, unção, então você não acredita em Deus. Que Deus é esse? Só que não adianta você fazer aquele jogo de: Senhor, primeiro me abençoa, então eu te dou o que o Senhor quer. Deus não tem que nos provar nada, e Ele não vai nos provar. Talvez você queira ser a exceção,
E Deus quer que você seja a regra. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Daniel deu, mas recebeu muito mais de Deus. Ninguém sabia. Como na tua vida não é algo para você fazer e as pessoas saberem, você sair falando, contando na sua casa, contando para os seus amigos, contando na igreja, não. Deixa igual esse caso, que quando vier aquilo que o dinheiro não paga, e aí não tiver mais como esconder, aí você diga por que aconteceu aquilo. Igual Daniel. Quando ficar inevitável esconder aquilo, aí você diga por que aquilo aconteceu. Aí você mostra. Agora não é hora de mostrar, de falar, agora é hora de fazer, de pagar o preço, de se separar. Tem gente que tem que agradecer e não ficar triste, porque talvez está pensando, eu perdi uma semana. Melhor perder uma semana do que perder o ano. São 52 semanas o ano. Se você perdeu uma, aproveite as outras 51. É claro que o perfeito seria você ter entrado nesse ano já, agarrando cada oportunidade. Mas a gente não está no dia 1º, a gente está no dia 8. Então pega de agora. Pega aqui, eu pego para mim, não importa. Eu não estou no dia 1º, perdi, passou, me distraí, murmurei, falei. Opa, eu estou aqui. Me ajuda, Senhor. Eu quero. Igual Isaías. A palavra que você tem que ficar agora é a do Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros, tal, mas vem o anjo do Senhor com a palavra. Eu removi de você toda a culpa e perdoei todo o pecado. Senhor, obrigado. E agora? Eu preciso enviar alguém. Quem eu enviarei? Envia a mim, Senhor. Eis-me aqui, porque eu estou pegando essa oportunidade que o Senhor me dá. Quer dizer, eu posso ir agora porque eu não sou mais esse homem de lábios impuros. Esse homem já morreu. Moisés já é morto. Eu sou o Josué que o Senhor está levantando agora para liderar a minha vida e tudo aquilo que o Senhor quer liderar por meu intermédio. Senhor, eu te peço agora, ajuda o teu povo a cumprir, meu Deus, com essa palavra, a crer, meu Deus. A primeira coisa é crer que o Moisés já é morto. Foi um tempo, passou o tempo, coisas aconteceram, mas já ficou para trás. A lei ficou para trás. A maneira legalista de se viver ficou para trás. As falhas ficaram para trás. O homem de lábios impuros, mesmo conhecendo a palavra e até pregando a palavra, como é o caso de alguns, ficou para trás, Senhor. Que agora vem esse novo tempo. E não um novo tempo da parte do Senhor, um tempo que vem, que o tempo cada dia é novo. Mas que seja, meu Deus, uma nova atitude, um novo posicionamento, uma nova postura da nossa parte. Que seja, meu Deus, uma nova atitude da nossa parte. Uma atitude voltada para o Senhor primeiro. E não aquela atitude egoísta, mesquinha, aquela atitude limitada, de privação, de preguiça. Não, Senhor. Mas que seja uma atitude desprendida, entregue. Uma atitude, meu Deus, voltada para a Tua palavra. Ajuda cada um. Eu recebo, meu Deus, a ajuda do Senhor. E eu oro para que cada um aqui receba. Para no Espírito se levantar, como Isaías se levantou. Como Daniel se levantou para tomar, assumir e manter aquela decisão de se separar.
como Josué, que todos os dias meditava na tua palavra, falava ela e declarava ela de noite. Porque não é, meu Deus, uma decisão aqui. É uma decisão aqui que vai ser mantida por atitudes, por palavras, por um posicionamento diário. Eu peço que o Senhor nos ajude nesse posicionamento, nessas palavras que vão sair da nossa boca, nas atitudes, nas nossas ações e nas nossas reações. Nos ajuda, Senhor. Eu creio que o Senhor envia pessoas como o Senhor enviou Isaías. Que alguns aqui, meu Deus, se consideram: eu falhei, Senhor. Eu errei. Eu perdi tempo. Eu tive oportunidade que eu não aproveitei. Mas agora, meu Pai, eis-me aqui. Pode me enviar porque eu vou. Eu vou fazer, eu vou pagar o preço. Eu pego essa segunda chance que o Senhor me dá. E eu vou aproveitá-la agora, fazendo tudo aquilo que eu sei que o Senhor espera de mim. E eu oro pedindo essa graça. Não é porque nós merecemos, mas é porque cremos, meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós essa graça, para não ser, meu Pai, uma empolgação, essa atitude, essa decisão, mas para ser algo que começou no Senhor, e que vai passar por nós, e o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir, o Senhor vai estabelecer na nossa vida, o Senhor vai, meu Pai, manifestar, meu Deus, instituir por nosso meio a diferença, como o Senhor instituiu por Daniel. E aquilo que está sendo levado, que ainda vai ser levado num limite insustentável, é providencial do Senhor, para que se revele, meu Pai, onde há a diferença de quem te serve para quem não te serve, como aconteceu com Daniel e os demais sábios, para que se mostre, meu Deus, a diferença do justo para os ímpios. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, nos dá visão, sabedoria, nos dá as condições que talvez nós não estamos vendo, toca cada coração, e que ninguém, meu Deus, haja, faça, por emoção ou por sentimento, na carne, mas que cada um se posicione, se decida e faça pelo Espírito do Senhor. É o que eu creio e eu te peço, e eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um aqui nessa tarde, declarando que recebam a tua bênção, que recebam essa capacitação, esse discernimento e a sabedoria do Senhor para irem e para cumprirem o chamado para o qual o Senhor chama cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.